Olá, alunos do Colégio Jorge Amado, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Samuel. Esse recadinho vai para os alunos do 9º e do 8º ano. Nós vemos Física e Química. Continuaremos trabalhando de casa, vendo as aulas de forma online pelo YouTube, até que o governo do estado autorize o reinício das aulas de forma presencial. Até lá, vamos fazer o nosso melhor para que as aulas continuem da melhor forma possível. Continuem estudando, resolvendo os exercícios e trabalhando o conteúdo que é abordado. Um abraço a todos e até lá. Aqui estamos nós para a nossa 19ª aula de Física. Ainda estamos vendo o conteúdo de cinemática vetorial. Na aula anterior, nós trabalhamos a queda livre ou lançamento vertical para baixo. E também iniciamos o assunto de lançamento vertical para cima. Tratamos destes assuntos fazendo exemplos. E na aula de hoje veremos lançamento horizontal. Quais as componentes principais de um lançamento horizontal, seus principais tipos de decomposição, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, como se comporta esse tipo de movimento, tá certo? Vamos adiante. Bom, aqui estamos nós para descrever o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Bom, o lançamento horizontal é composto de dois tipos de movimento num só, e também que atuam em direções diferentes. Na horizontal, temos um movimento uniforme, MU, onde a velocidade Vx é constante durante todo o movimento. Já na vertical, também temos um movimento uniformemente variado, com velocidade Vy, que varia com o decorrer do tempo. Para resumir, o lançamento horizontal ele faz parte de uma decomposição de vetores. Vetores na vertical e na horizontal. O vetor que faz parte da vertical é um movimento uniformemente variado, de uma queda livre. O vetor que faz parte do movimento uniforme, que é na horizontal, ele tem uma velocidade constante ao longo de todo o movimento, o que faz com que ganhe um alcance, desde o lançamento até atingir o solo, quando estamos tratando de um lançamento horizontal. Então, para exemplificar melhor, aqui eu tenho um plano horizontal. Em seguida, eu tenho uma mesa. Esta mesa ela é plana e é paralela ao eixo horizontal. Como você percebe, aqui está totalmente bem definidas as dimensões, a altura e o plano horizontal da mesa. Essa mesa tem uma determinada altura H, como você pode perceber. Aqui está a altura da mesa. Aqui está uma esfera que vai rolar sobre esta mesa, uma esfera de massa m. Ela vai adquirir uma certa velocidade inicial. Então, ela tem uma velocidade inicial V0. Perceba que o vetor velocidade inicial V0 está na horizontal, assim como o Vx. Mas por que é que tem V0 e depois tem Vx? São coisas diferentes? Não. São vetores iguais. Eu coloquei V0 porque, fisicamente, esses vetores são semelhantes, tanto V0 quanto Vx, pois tem a mesma direção e tem o mesmo sentido e tem o mesmo módulo, a mesma intensidade. Portanto, V0 é igual a Vx, que é uma velocidade constante. Como você pode perceber, veja no enunciado. O enunciado diz que o lançamento horizontal é composto de dois movimentos. Um movimento na vertical e um movimento na horizontal. São dois movimentos independentes que fazem parte de um movimento só. O movimento na horizontal, ele é um movimento uniforme, como você percebe. O movimento uniforme é movimento com velocidade constante. Portanto, se a velocidade na horizontal é constante, então
V0 é igual a Vx, porque essa velocidade na horizontal é constante. Porém, a partir do momento em que esta esfera abandona a mesa, ela passa a estar subjugada pela ação da gravidade, como você percebe. Então, ela vai caindo verticalmente para baixo e vai descrever esse tipo de movimento, um movimento de queda livre, mas com o arco de uma parábola, porque antes ela tinha uma velocidade inicial. A velocidade inicial era a velocidade com a qual ela estava caminhando sobre esta mesa. Então, a aceleração que ela vai estar sujeita a partir do momento da queda é a aceleração da gravidade. Então, o vetor aceleração é igual ao vetor aceleração da gravidade. Isso quer dizer que a velocidade inicial V0 é igual à velocidade Vx, que é a velocidade constante da horizontal. Então, a partir do momento em que a esfera abandona a mesa, ela cai subjugada pela ação da gravidade. Porém, os vetores velocidade, tanto na vertical quanto na horizontal, vão estar fazendo parte do movimento desta esfera que está caindo. Então, perceba que este vetor Vx, ele permanece, pois durante todo o movimento a velocidade na horizontal é constante. Então, podemos dizer que aqui é uma componente horizontal da velocidade que esta esfera tende a ter durante todo o seu movimento. Então, Vx é uma componente horizontal de sua velocidade. Que velocidade é essa? É uma velocidade resultante das duas componentes, tanto da componente horizontal, que é Vx, quanto da componente vertical, que é Vy, como você pode ver. Então, quem é responsável pela altitude ou pela queda vertical e vertiginosa da esfera é justamente a componente vertical, Vy. E por que Vy? Porque na vertical está o plano cartesiano das ordenadas, o eixo y. Então, o eixo y é responsável pela altura, a altura da qual a esfera cai. E Vx é a componente horizontal da velocidade, que faz com que esta esfera ganhe um determinado alcance. Então, nesse caso, a resultante destas velocidades é V, que tende a fazer com que esta esfera percorra uma parábola. Então, nesse caso, essa velocidade V é a resultante das componentes horizontal, que é Vx, e vertical, que é Vy. Mais adiante, a esfera vai estar caindo nesse arco de parábola, como você percebe. E passado algum tempo, ela vai estar bem aqui. E ela vai continuar mantendo a velocidade constante na horizontal. Como você percebe, Vx nunca vai mudar. A velocidade na horizontal, ela permanece constante, porque a componente horizontal da velocidade está em um movimento uniforme. Movimento uniforme é movimento com velocidade constante. Portanto, V0 é a velocidade inicial com a qual a esfera foi lançada da superfície da mesa. Porém, durante todo o movimento de queda, ela vai mantendo constante a sua velocidade na horizontal, ou a sua componente horizontal da velocidade V. E aqui está a componente vertical da velocidade V, que é justamente Vy. Então, aqui a esfera já está quase caindo, quase próxima de atingir o solo. Mesmo próxima de atingir o solo, essa velocidade Vx, ela permanece constante durante toda a trajetória, essa trajetória parabólica, como você percebe. E Vy, que é a velocidade vertical, a componente vertical desta velocidade V, ela vai aumentando linearmente com o tempo. Por quê? Porque na vertical, a esfera vai estar sujeita a um movimento uniformemente variado. Por que movimento uniformemente variado? Porque ao longo do eixo vertical,
Ao longo do eixo vertical, nós temos o seguinte: o corpo na queda livre vai estar sujeito à aceleração da gravidade. Portanto, a velocidade Vy varia com o tempo. Por quê? Porque na vertical, a componente Vy ela obedece a um movimento uniformemente variado. E esse movimento uniformemente variado está sujeito à aceleração da gravidade. Se um corpo tem uma determinada aceleração e justamente é a aceleração da gravidade, então ele vai caindo 10 metros por segundo a cada segundo. Esta é a taxa de variação da velocidade, ou seja, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso para a Terra. Então, nesse caso, essa distância que nós podemos perceber na horizontal é o alcance. Esse é o alcance. O alcance vai depender da distância que esta esfera vai percorrer no eixo horizontal. E a altura é a distância que esta esfera vai percorrer na vertical. Então, a altura está diretamente relacionada a Vy e o alcance A está diretamente ligado a Vx, porque Vx está na horizontal e por isso está relacionado ao alcance, essa distância horizontal percorrida pela esfera. E Vy está relacionada à altura, pois a altura está submetendo a esfera a cair sob a ação da gravidade. Agora nós vamos verificar as equações que fazem parte do lançamento horizontal. Como eu tenho dois movimentos independentes fazendo parte de um único movimento, que tem essa trajetória peculiar, eu vou dividir este movimento em dois. Eu vou ter o movimento uniforme, que é referente ao eixo X. Então, no movimento uniforme, eu tenho que calcular apenas o alcance. Por quê? Essa fórmula do alcance, ela vem lá das equações do movimento uniforme, com a equação do espaço, a função horária do espaço. S igual a S0 mais V vezes T. Lembra? Lá do movimento uniforme, a equação do sorvete? S igual a S0 mais V vezes T. Bom, S é o espaço total, o espaço final, que nesse caso, se for na horizontal, é justamente o alcance. Então, esse A é o espaço final. Como o espaço inicial aqui é zero, então não precisa colocar S0. Mais a velocidade vezes o tempo. Como a velocidade vai ser constante, então eu digo que a velocidade que é constante na horizontal, ela será tanto V0 quanto Vx. Então, tanto faz uma quanto a outra. É a mesma coisa. Então, o alcance é igual a V0 vezes o tempo. E que tempo é esse? É o tempo de permanência no ar desta esfera. O alcance da esfera é igual à velocidade inicial que ela tem vezes o tempo que ela permanece no ar. Agora, nós veremos as equações que fazem parte do eixo Y, que é um movimento uniformemente variado. Tá certo? Vamos lá. Eu tenho Vy, que é a velocidade com que a esfera toca o solo. Então, aqui está a fórmula baseada nas equações do movimento uniformemente variado. Essa equação, Vy igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura da qual a esfera foi lançada é h, que é justamente a altura da mesa. Então, a velocidade com a qual a esfera atinge o solo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura da mesa, que é a altura da qual ela foi lançada horizontalmente. Perceba que essa equação aqui, ela vem justamente da equação de Torricelli. Nesse caso, a equação Vy
igual a raiz quadrada de 2GH, ela vai depender apenas da altura da mesa. Agora nós vamos verificar uma outra equação, que vai depender apenas do tempo, para achar a velocidade com que a esfera atinge o chão. E é justamente Vy igual a G vezes T. A velocidade com que a esfera atinge o chão é igual à gravidade vezes o tempo de permanência no ar da esfera. Portanto, esta equação depende apenas do tempo. É como se fosse uma equação horária da velocidade. Então, essa velocidade Vy pode depender tanto da altura quanto do tempo. Nós podemos encontrar a velocidade com que a esfera atinge o chão por uma dessas duas equações. A primeira vai depender da altura da mesa, da altura com a qual a esfera é lançada ou do tempo que a esfera permanece no ar. Portanto, a maior velocidade que a esfera pode ter é justamente quando a esfera atinge o solo. E é justamente Vy. Porém, Vy pode ser determinado em qualquer ponto desta parábola. Vy pode ser determinado aqui, a partir desta altitude, ou aqui, a partir desta altitude. Só vai depender do tempo no qual essa esfera se encontra neste exato momento, nesta posição. Então, nesta posição, ela tem uma determinada velocidade, que é baixa em comparação com esta outra velocidade aqui, que está mais próxima do chão. Então, quanto mais próximo do chão, maior será o valor do módulo de Vy, a velocidade vertical, a componente vertical desta velocidade aqui. Vamos verificar agora a última equação do lançamento horizontal. A altura da qual a esfera é lançada obedece a esta equação, h igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Essa equação ela é proveniente da função horária da posição no movimento uniformemente variado. Lembra daquela equação? S igual a S0 mais V0 vezes t mais 1 meio de a vezes t ao quadrado. Então, a partir dessa equação, nós obtemos a altura da mesa da qual a esfera é lançada será igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Portanto, a partir dessa equação, nós determinamos a altura da queda da esfera. Então, aqui, estas são todas as equações para o lançamento horizontal de projéteis. Agora, para nós finalizarmos a nossa aula, faremos um exemplo. O exemplo 3, que dá sequência ao conteúdo de lançamento vertical para baixo ou queda livre e lançamento vertical para cima. Já fizemos os exemplos 1 e 2 nas aulas anteriores. Um objeto é lançado horizontalmente com velocidade de 108 km por hora e a uma altura de 80 metros. Desprezando os efeitos da resistência do ar e considerando que a gravidade tem um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a. O tempo que o objeto leva para atingir o chão. B. A distância horizontal percorrida pelo objeto. C. A velocidade na qual o objeto toca o solo. D. A resultante vetorial das velocidades. Então, vou dar uma dica para vocês. Para resolver cada um destes itens, repare, é preciso fazer uma boa leitura. Essa questão não é de marcar, é para vocês resolverem cada item, respondendo cada uma das alternativas, fazendo os cálculos, com base nas fórmulas que nós vimos anteriormente, no quadro anterior.
a velocidade horizontal com a qual o objeto é lançado, que é justamente v0, ou Vx, que é a componente horizontal da velocidade, vale 108 km por hora. Aqui está, 108 km por hora. Uma dica: transforma km por hora para metro por segundo. Vocês sabem como é que faz isso, né? Então, porque tem que estar de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, já que a altura da qual o objeto é lançado é 80 metros, vale 80 metros. Essa é a altura da qual o objeto foi lançado. Então, você vai desprezar os efeitos da resistência do ar, bem como também adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E assim, você calcular o tempo que o objeto permanece no ar e depois a distância horizontal que ele percorre, ou seja, o alcance. Em seguida, você calcula Vy, que é a componente vertical da velocidade, ou seja, essa é a velocidade com que o objeto atinge o chão. E por último, você calcula a resultante vetorial das componentes horizontal, que é Vx, ou velocidade inicial V0, e da velocidade vertical, que é Vy, que é a velocidade com que o objeto atinge o chão. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês resolverem este exemplo. Como não dá mais tempo, na próxima aula nós vamos resolver e também fazer uma simulação. Até lá!